Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Boa noite, pessoal. Vamos, então, finalizar agora o simulado com as últimas 10 questões. Caso clínico 13, que são referentes à questão de 41 a 44. Uma paciente feminina de 35 anos procura o cirurgião vascular após realizar uma tomografia abdominal para investigação de nefrolitíase, com o achado de aneurisma visceral. Nega sintomas de dor abdominal. Antecedentes: tabagista ativa e hipertensa. Antecedentes obstétricos, nunca teve nenhuma gestação, nem parto, nem aborto. Ao exame físico, abdômen plano, flácido indolor, ausência de massa palpável pulsátil. Foi solicitado, então, o exame abaixo para melhor avaliação do caso. De acordo com o caso clínico descrito, responda às questões que se seguem, tá? Então, através aí dessa angiotomografia, a gente conseguiu observar aqui a presença desse aneurisma, tá? Localizado na artéria esplênica, tá? Então, aqui a gente consegue observar as dimensões dele, que é importante para a gente responder o caso clínico, de acordo com as questões. Então, ele tem aí um diâmetro máximo de 15,7 milímetros, tá? Então, precisava identificar através dessa angiotomografia que essa era a artéria esplênica e observar esse calibre do vaso, do aneurisma. 41. Qual a principal etiologia relacionada a este aneurisma visceral? Então, dessa forma, pode cair um caso clínico na prova de vocês desse ano, né? Ele mandar colocar uma angiotomografia, não dizer exatamente qual é a artéria que está aparecendo, então ele vai obrigar você a analisar aquele exame tomográfico que ele está disponibilizando, para você, a partir desse diagnóstico, saber dizer qual que é a principal etiologia relacionada. Então, para isso, a gente tinha que primeiro saber que aquele era um aneurisma de artéria esplênica. Sabendo disso, então, definindo esse diagnóstico, a gente sabe que a principal etiologia relacionada a esse aneurisma visceral é a displasia fibromuscular. Então, a resposta correta é a letra C. Então, repara que a questão, ela não é difícil, a questão em si, a pergunta. O mais difícil seria identificar ali que é o aneurisma de artéria esplênica. Então, relembrando um pouco, a gente sabe que o aneurisma da artéria esplênica, ele é o de maior prevalência entre os aneurismas viscerais, só que a maioria é assintomático, assim como a paciente da questão não tinha nenhum sintoma, né? A principal etiologia aí é a displásica, como a gente viu nessa questão. Pode passar. Assinale a alternativa que representa a principal localização desse aneurisma visceral, tá? Então, qual que é a principal localização? Mostrava até no slide que a gente acabou de ver, né? A principal localização é no terço distal da artéria esplênica. Aqui, o que que acontece? Na hora da prova, principalmente porque vai ser uma prova online, vocês não vão conseguir ter acesso à próxima questão sem responder primeiro a anterior. Então, aqui pode pensar, mas vocês tiveram acesso ao simulado, né? Se você fizesse primeiro a 42ª questão, você dizia, então já me ajudou a responder, porque ele já disse que é um aneurisma da artéria esplênica. Mas não, você teria primeiro que responder a questão 41 e só depois você teria acesso a 42, então não ficaria tão simples assim, tá? Então esse é o local mais comum. E essa questão é muito fácil também. Qual o período gestacional que está sujeito a maior chance de ruptura? É o terceiro trimestre gestacional. Então, esse vai ser o período de maior preocupação quanto à ruptura de uma aneurisma displênica. Considerando as características anatômicas presentes na angiotomografia associada ao caso clínico, com relação à indicação de tratamento, assinale a resposta correta, tá? Então, aqui a gente precisava identificar quais eram os fatores associados para a gente pensar numa indicação cirúrgica. A primeira coisa que a gente pensa é no calibre, né, desse aneurisma visceral. Então, quando a gente leva em consideração o aneurisma de artéria esplênica, a gente sabe que o calibre que a gente usa para indicar cirurgia quando ele é fusiforme, né, então a gente indica a partir de 20 milímetros, tá? Mas nesse caso, a gente tem que ver que a paciente tem 35 anos, então ela está
no período de idade fértil. Então, ela tem uma indicação cirúrgica independente do diâmetro. Então, por isso que a letra B está correta. A letra A, ela está errada porque ele coloca trata-se de aneurisma difusiforme assintomático de artéria esplênica com menos de 20 milímetros. Já começa errado porque a gente viu na angiotomografia que ele era um aneurisma sacular, tá? Então, já está errada por isso. Então, ele teria já uma indicação cirúrgica desse procedimento. Letra C está errada. Corresponde ao aneurisma sacular da artéria esplênica com menos de 20 milímetros. Porém, ele coloca que não tem indicação de procedimento cirúrgico. Na verdade, ele tem indicação de procedimento cirúrgico, sim, porque a paciente está numa idade fértil, assim como se ela tivesse gestante, também teria indicação independente do diâmetro. Tanto um pseudoaneurisma quanto um aneurisma sacular, eles vão ter indicação cirúrgica independente do diâmetro, e se a paciente tiver idade fértil ou gestante, ele também vai ter indicação cirúrgica independente do diâmetro. Pode passar. Questões de 45 a 47. Caso clínico 14, a gente vai responder essas questões. Paciente feminina de 40 anos dá entrada na sala de emergência com quadro de dor abdominal intensa, associada à distensão abdominal, sangramento gastrointestinal, febre e leucocitose. De antecedentes, ela é hipertensa e tem um quadro de enxaqueca crônica. Medicações em uso, losartana e o cefalive. Baseado no caso descrito, responda as questões abaixo. Então, mais uma vez, na hora da prova, fica tranquilo primeiro, lê o caso direitinho, vê quais informações que ele está te dando, que isso vai te ajudar a responder a questão. Qual o principal diagnóstico sindrômico para o caso acima? Então, a gente primeiro tem que fazer o diagnóstico do caso. Então, a paciente jovem, que está com um quadro de dor abdominal intensa, um quadro súbito aí, associado, olha o detalhe que ele dá, que a paciente tem enxaqueca crônica e é usuária de cefalívio, que é um medicamento que tem na sua composição derivados do ergot. Então, a gente já tem que pensar aí que ela está fazendo um quadro de ergotismo. Então, nesse caso, através dessas manifestações de sintomas abdominais, a gente sabe que a resposta correta aqui, o diagnóstico sindrômico, é uma isquemia mesentérica não oclusiva. Quando seria uma isquemia mesentérica oclusiva? É aqueles casos de embolia e trombose de artéria mesentérica superior, de tronco celíaco, esses são os casos da oclusiva. As não oclusivas entram naqueles casos de vasoespasmo, tá? Que podem ocorrer tanto na intoxicação por derivados de ergot, então a paciente que ela tem tanta enxaqueca que ela pode ter tomado demais a medicação, né, além do indicado, e ela fez essa isquemia mesentérica não oclusiva por vasoespasmo. Qual a etiologia mais provável nesse caso? Então, baseado no próprio caso clínico, para eu responder o diagnóstico sindrômico, eu já sei, já defini, eu tive que definir primeiro que a etiologia mais provável é a intoxicação pelos derivados do ergot, tá bom? Então, essa é a resposta para essa questão. 46, letra B, intoxicação pelos derivados do ergot. Então, essa intoxicação é uma intoxicação bastante comum, né, em pacientes que apresentam enxaqueca crônica e fazem abuso dessas medicações derivadas do ergot e apresentam uma intensa constrição que leva à isquemia de grandes e pequenos vasos. Então, são pacientes que vão apresentar quadros de vasoespasmo anormal. Aqui, nesse caso clínico, eu trouxe para vocês um caso clínico de ergotismo evoluindo com um quadro de síndrome não oclusiva intestinal. Mas existem casos de ergotismo sendo manifestados através até de simulando uma oclusão arterial aguda. Então, o paciente chega no pronto-socorro com queixa, por exemplo, de sintomas de frialdade, de cianose nos membros, tá? Então, o quadro clínico apresentado vai ser esse que eu mostrei para vocês. Volta no slide rapidinho, Arthur, por favor. Só para mostrar para vocês em relação às opções de tratamento, é isso que a gente vai ver na próxima questão. Então, já mostrando através desse slide, a gente sabe que as opções de tratamento para o ergotismo são a prostaglandina E1, que consiste no alprostadil intraarterial, e a papaverina, que também pode ser utilizada intraarterial ou endovenosa. E esse daqui são alguns exemplos de medicações derivadas do ergot, que é a ergotamina, a ergonovina, a metsergida, a bromocriptina e a cabergolina. Então, para responder a próxima questão, pode passar, a gente precisaria saber exatamente isso. Então,
Assinale a alternativa que contempla uma droga utilizada como opção de tratamento medicamentoso intraarterial ou sistêmico. Então, aqui, para responder, é uma questão um pouquinho difícil, tá? Mas se a gente souber que o tratamento para o ergotismo eu tenho que utilizar vasodilatadores, a gente já sabe que a alternativa correta é a letra A, porque a prostaglandina é um vasodilatador, e essa prostaglandina é o alprostadil, que seria uma opção de tratamento. Tanto a letra B, quanto a letra C, quanto a letra D, são medicações derivadas do ergo e não são utilizadas para o tratamento. Caso clínico 15, para responder as questões de 48 a 50. Paciente masculino, 70 anos, dá entrada no pronto-socorro com queixa de dor intensa, frialdade, palidez e parestesia em membro inferior direito até o nível do tornozelo há 12 horas. Ao exame, membro inferior direito tem pulsos femoral 3 cruzes em 3 cruzes, poplíteo e distais ausentes, tá? Ele tem frialdade, palidez e perda de sensibilidade até o nível do tornozelo, com a motricidade preservada. Já o membro contralateral, ele tem todos os pulsos presentes e é descrito que ele tem um pulso hiperpulsátil na região poplítea à esquerda, sem demais alterações. De antecedentes, ele tem uma pressão alta controlada e, de acordo com o caso descrito, vamos avaliar as questões a seguir. Então, já fazendo, antes de eu pensar na questão, eu já sei que é um quadro de oclusão arterial aguda e ele me deu dados suficientes para eu conseguir classificar esse paciente de acordo com a classificação de Rutherford. Quais foram esses dados que ele deu? Ele falou que o paciente está com parestesia e está com motricidade preservada, tá? Então, isso leva a gente a dar um diagnóstico aqui de uma classificação de Rutherford 2B, tá? Então, quando o paciente já tem esse quadro de parestesia que não acomete somente os pododáctilos, já vai ser um quadro de classificação Rutherford 2B. Próxima questão. Considerando, então, a resposta anterior, o tratamento mais indicado é... Então, a gente, para saber responder corretamente essa questão, a gente precisava diagnosticar corretamente, classificar corretamente como 2B, porque se a gente classificar como um 2A, a gente vai errar essa questão também, porque ela vai depender da resposta da 48. Então, aqui, só poderia ser a utilização da resposta letra D. Seria a tromboembolectomia a Fogarty, mais ligadura do aneurisma, a trombectomia a Fogarty do leito distal, né? Mais a ligadura do aneurisma e a realização de um enxerto fêmuro-distal. Poderia responder a letra B, fibrinólise intraarterial? Nesse caso, não poderia, tá? Então, por quê? A gente classificou que esse paciente tem um Rutherford 2B, então ele está ali precisando de uma revascularização imediata, tá? Então, a gente não pode esperar o tempo da fibrinólise agir, colocar o catéter com fibrinolítico, deixar por um tempo e depois reavaliar para ver se a circulação abriu. E, inclusive, nesse caso, a gente pensando, avaliando o caso completo e vendo que no lado contralateral ele tem um pulso poplíteo hiperpulsátil, que sugere um aneurisma de poplítea, mostra para a gente que nesse caso também é um aneurisma de poplítea do lado direito, ocluído. Então, nesse caso, a gente classificando como um 2B, eu preciso de uma revascularização imediata, e por isso a letra D estaria correta. A letra B só estaria certa se fosse uma classificação de Rutherford 1 ou 2A, tá? Mas ainda assim, a gente responderia aqui, então, como 2B, seria a trombectomia com a realização do enxerto e a ligadura do aneurisma. No pós-operatório, o paciente evoluiu com edema e empastamento da musculatura, associado à diminuição de pulsos distais. Assinale a alternativa que representa o estágio da síndrome compartimental que o paciente se encontra, tá? Então, essa classificação em relação à fasciotomia, quando o paciente tem um quadro de faz uma síndrome de revascularização, né, a gente sabe que a diminuição de pulsos distais já vai ser o último estágio que a gente vai observar quando a gente tem esses quadros. Então, por isso, a alternativa correta aqui é a letra D, tá? Seria a classificação 5. Pode passar. Então, aqui eu trouxe para vocês justamente quais seriam esses estágios da síndrome compartimental, né? Então, a gente tem que evitar de fazer o diagnóstico de síndrome compartimental
apenas quando a gente identificar pulsos distais diminuídos ou ausentes, porque esse já é o último estágio dessa síndrome compartimental. Então, sempre que a gente observar uma dor desproporcional e com pior ao passar do tempo, isso já tem que chamar a atenção que o paciente está fazendo uma síndrome de compartimento, principalmente se ele já tiver com esse quadro de oclusão arterial há mais de 6 horas, é um sinal que vai chamar a atenção. E aqui, para poder mostrar para vocês o que a gente estava conversando justamente, classificamos o paciente como Rutherford 2B justamente porque ele tinha a perda da sensibilidade tanto dos pododátilos, acompanha aqui na coluna 5, e acima também associado à dor em repouso. Seria 2A se ele tivesse descrito que essa perda da sensibilidade fosse somente dos pododátilos, o que não era o caso. E a resposta da outra questão em relação ao tratamento, aqui, quando é classificado como 2B, ele é um risco imediato, então ele vai ser recuperável se imediatamente revascularizado. Então, por isso que a trombólise no Rutherford, quando a gente classifica como um 2B, não é o tratamento mais indicado, tá bom? Então, esse foi o nosso simulado, aqui a gente tem o gabarito do simulado todo.